gente, final de jogo aí, vitória de Guarulhos, frente à equipe de Guararema. É o handebol feminino, categoria livre, 44-13. Esse jogo é o jogo da semifinal. Guarulhos, então, na final do handebol feminino, aqui na disputa dos jogos regionais. Eu tô aqui com a Mariana, mas é conhecida como Mariléo, né, Mari? Uhum. Mari, você é 22 anos? Isso, 22. 22 anos. Quanto tempo de handebol? Uns 12. 12 anos. Puxa vida, começou onde? Em Guaxupé, Minas. De Minas, né? Quem que te descobriu lá? Como é que você veio para Guarulhos? Eu fui pra Franca primeiro e ano passado eu vim pra cá. Aí a gente jogava Paulista, daí acabei vindo pra cá. Nos Jogos Regionais, a segunda participação, então? Minha primeira participação, Primeira? metade do ano passado, e aí essa é a primeira que eu acompanho regionais. Legal. Legal saber de você, a gente falava com a Meg no último jogo, a equipe é mista, né? Você é da categoria adulta, daqui a pouco eu converso com a Jennifer da categoria juvenil. Como é que funciona isso? A gente faz o nosso time é muito novo, né? Tem algumas do adulto, mas a gente mistura com o pessoal mais novo e dá bom, né? Legal. O que você tá achando aqui da competição? Tá uma delícia, de praia, né? Esse clima é diferente, mas tá bom, tá legal, tá bem organizado também. 100% de aproveitamento, né? 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias. 4 jogos, 4 vitórias. Agora descansar e aguardar a final. E agora a final, que pode ser um grande jogo, vai ser um grande jogo. Parabéns, né? De saída, estaremos aqui na final. Amém? Vocês estão disputando o Campeonato Paulista, vai ter um tempo de descanso ou não? Nada, final de semana já tem jogo, sexta, sábado e domingo, né, amigo? Gente, vida de atleta é isso, ó. Legal, muito simpática, viu? Obrigada, Obrigado pelo carinho aí. Bom, e aqui ao meu lado a Jennifer, né? Novinha, 17 anos, ela me dizia, você veio do Rio de Janeiro. Isso, do Rio. E aí, como é que foi essa vinda para São Paulo? Então, foi através de um vídeo, a Fran me chamou para ficar uma semana aqui, aí ela junto com a professora gostaram e aí eu pude ficar. Eu tenho escutado nos bastidores que a Jennifer é uma grande jogadora, é aquela promessa, né, que a gente sabia, essa daqui, ó, vai logo. Já foi para a seleção na categoria ou não? Não, ainda não. Mas logo vai. Amém. E aí, como é que tá aí? Como é que é jogar aí com o pessoal do adulto? É uma grande oportunidade, né? Graças a Deus, as meninas também são super maravilhosas e dá tudo certo. A Mari é ponta, né? Você joga? Isso, jogo na armação, direita, no centro. Legal. Tá bom. Prazer te conhecer, viu? Sucesso, né? E Obrigada, que vem agora a final, né? Amém, isso aí. Tá estudando, Jennifer? Sim, fazendo faculdade. Tá no esquema de bolsa da UNG? Isso. Que curso você tá fazendo? É fisioterapia. Fisioterapia, olha aí, logo tá com a gente, tá assim, ó, né? Na parte aí da... Não, vai jogar muito ainda, né? Isso aí, é verdade. Tá bom, prazer te conhecer. Um bom jogo na final, viu? Obrigada. Legal poder mostrar a você, telespectadora, as meninas, né? Que compõem a equipe de Guarulhos. Daqui a pouco a gente fala com a Meg, vamos saber aí qual a expectativa para o jogo da final. O jogo da final vai sair entre os adversários que se enfrentam daqui a pouco, Jacareí e Paraibuna. Quem vencer faz a final aqui com Guarulhos na disputa dos jogos regionais. A produção está mostrando aqui o placar, 44-13, uma vitória bacana aí frente à equipe de Guararema, que a gente não sabe ainda, estamos aguardando aí a disputa de Jacareí e Paraibuna, né? Isso. Meg 100% de aproveitamento, né? Uma vitória, mais uma vitória, que nos coloca na semifinal. Graças a Deus, né? Acho que a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo, né? Elas começaram um pouquinho devagar e aí depois conseguiram entrar no jogo melhor. E conseguimos impor esse ritmo e chegar, graças a Deus, à final. A gente acredita que seja Paraibuna, né? Porque a outra chave era uma chave um pouquinho mais difícil. E a gente acredita que seja Paraibuna nosso adversário amanhã. A gente percebeu ao longo da competição, né? Foram 4 partidas, 100% de aproveitamento, placar sempre elástico, né? Isso te permite mexer com o grupo, explorar as jogadoras do juvenil? Sim, com certeza. Como eu te falei, 80%, 85% das meninas são entre júnior e juvenil, né? Bastante menina juvenil que está pegando o ritmo agora, está conseguindo impor um bom jogo dentro da competição. Isso está sendo importante para a gente. Eu percebi que você buscava o foco, né? Não importa se o sim. adversário não oferece uma resistência. Não, elas têm objetivos. Elas têm objetivos. A gente traça objetivos na defesa e no ataque para elas estarem melhorando. Poucos erros de passe, finalização. Então a gente tem que traçar um objetivo para elas irem crescendo na competição. Bom,
Legal saber que a equipe está na final. Vamos torcer para que tudo corra bem. Parabéns pelo seu trabalho sempre, viu? Obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar falando e a gente espera sair vitoriosa aí dessa final. Legal, o Guarulhos participando dos Jogos Regionais, o handebol fazendo uma grande campanha. Meg, obrigado. Você fique com a gente, daqui a pouco o handebol masculino é o Câmara Esportiva, levando sempre o melhor para você.